Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo? Senhor Aguinaldo, a gente vai fazer aqui algumas perguntas para comprovação do período rural do senhor no processo de aposentadoria, tá bom? Tudo De bem. revisão da aposentadoria. Eu preciso advertir o senhor que precisa falar a verdade, tá? Não pode mentir sob pena de ser enquadrado no crime de falso testemunho. Aí, nesse caso, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo e investigar o senhor, tá bom? Tudo bem. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? Aliás, qual o seu nome completo? Aguinaldo Isidório dos Santos. O senhor começou a trabalhar com quantos anos? Olha, a gente, na época, a gente já quando aguentava um enxado, uma foice, um machado, já estava disponível para trabalhar. E na nossa fase, com 6 7 anos, a gente já trabalhava na roça. E o senhor morava onde? Nós morávamos em Congonhas, fazenda Santa Bárbara, do meu avô. Seu avô, essa propriedade estava no nome de quem? Estava no nome da minha avó, Maria das Dores Faria. E como a família era grande, era uma fazenda até razoável. E aí cada um de nós tinha já um pedaço do chão. Então meu avô já falava, ó, a fulana vai ficar nesse pedaço, ficando nesse, então aí nós irmãos, minha mãe e meu pai, a gente já tinha ali um terreno ali em termos de 9 alqueires de terra e ali a gente plantava. Até quando os velhos, o avô meu faleceu e aí saiu a herança para cada um, e então a gente já ficou no lugar que a gente morava mesmo. Entendi. E o senhor estudava? Nós estudava, nós trabalhava na parte da manhã e depois do almoço tinha uma escola rural que a gente, segundo período, a gente ia para a escola. Era longe essa escola? Não, daria em torno de 3 quilômetros. E como que vocês se deslocavam até lá? Nós íamos a pé. A pé mesmo? Retornava a pé. Às vezes nós tínhamos uma professora muito bacana que morava perto, às vezes ela andava com a charretinha dela, ela levava a gente, trazia, que a gente era bastante pequeno. Vai. Me fala uma coisa, o que uma criança de 7, 8 anos fazia na roça? O- Hoje não era fácil, mas para nós, na nossa época, fazia o mesmo que um adulto fazia. Carpinava, se era um mato que tinha que derrubar o mato, era na foice, tudo de braçal. Na nossa época não tinha maquinário, não tinha nada, o único maquinário que nós tinha era os animais, um cavalo para puxar o carroção com o milho, o balaio de milho, e a gente carregava e puxava. Mas era tudo do braço. E assim, uma criança de 7, né, 8 anos não consegue ter a mesma destreza, força que um adulto. Qual que era a diferença em relação às atividades que vocês faziam assim? Olha, a gente adquiria esse esforço. Não tinha muito que escolher, eu posso, não aguento, às vezes até exagerava. Mas nós era obrigado, aquilo era o sustento da gente. Então o pai e a mãe sozinhos eles não conseguiam, então tinha que levar a família. E, e, e aí a gente abraçava o que dava, fazia o esforço que não E o podia. que você conseguia fazer? A gente fazia o mesmo que o pai e a mãe fazia, carpinar, colher, arrancar o feijão, quebrar o milho, o arroz, bater numa mesa de madeira para ele soltar. O feijão era um sistema de uma corda com um ferro na ponta, a gente deixava o feijão secar no sol bem sequinho, aí depois a gente ia com aquele material batendo e ele ia soltando todos os feijão. Uhum. E mesmo E sendo criança, vocês conseguiam fazer esse normal, trabalho? nós tínhamos que fazer e a gente treinava para aquilo, e a gente aprendia cedo, então não tinha como nem dizer que a gente não aguentava. Uhum. E tinha algum um material, por exemplo, uma enxada menor que vocês usavam ou era as mesmas que As os... enxadas eram uma só. Existia tamanho de enxada naquela época. Às vezes você precisava de uma enxada menor com um certo tipo de lavoura, que era mais a plantação era mais estreita, para você não prejudicar o pé da planta, então aí você tinha que adquirir uma enxada melhor. Mas as enxadas eram tudo padrão. Entendi. Quem mais que trabalhava junto com o senhor para sustentar a casa? Olha, nessa fase minha, nós éramos os três mais velhos. Era eu,
e a minha irmã mais velha, e tinha uma mais nova também que já encarava Ladinho, já quando não conseguia fazer muita coisa, mas sempre estava com nós ali, que não tinha onde deixar, então passava o dia inteiro. Então era dois mais grandes, que era eu, minha irmã, e meu pai e minha mãe. Então, o senhor tinha quantos irmãos? Nós no estamos total? em 5. Em Em 5. 5 irmãos. Qual que é a ordem de nascimento? Quem que é o mais velho? O do meio, A mais velha novo? é minha irmã, que é de Como que é o nome? Ângela Maria dos Santos. Aham. Ela é de 68. E depois? E eu daí no próximo ano, 69, foi eu. E depois mais 2 anos a Rosângela. E depois mais 2 anos o Sandro, o outro irmão. E depois mais dois anos saiu a caçula, a Andréia. Entendi. Eles estavam. Todos trabalhavam na roça também. Dos 3 para cima, primeiro sim, os outros ainda não tinha muito, era muito novos mesmo. Uhum. Mas a mais velha, eu e a próxima depois de mim, Que é a Rosângela. a Rosângela. Isso. E a Ângela. Isso. Eu e a Ângela, nós fomos bastante sacrificados mesmo, que a idade nossa já permitia. E depois disso, o senhor se mudou? Então, aí na década de 79, meus avós faleceram, aí saiu, cada um ficou com a sua parte da terra. Aí como ficou só os irmãos e a gente sentiu as faltas dos nossos avós, a gente vendeu a parte da gente e compramos em Cândido de Abreu. Na época, em 79 para 80, era mata virgem e tudo, e a gente foi desbravar lá. E essa terra aí de Cândido de Abreu era de quem? Aí sim, aí como já não era mais a herança, a gente comprou, aí saiu pro nome do meu pai, Valdemar Isidório dos Santos. E o que vocês plantavam lá? Então lá a gente começou, como era uma terra que não era mecanizada, o que é mecanizado? Mecanizado na época era mata, com raiz, toco, então não tinha trator que entrasse, então era tudo derrubado manual, na foice, machado. E aí a gente começou no plantio de milho e feijão. Foi o plantio mais forte nosso. Uhum. E aí depois veio o arroz, que era justamente o que a gente utilizava para o dia a dia e as vendas para pagar os impostos e saúde, roupa. Então a gente tinha que ter uma reserva, então a gente tinha que plantar para sobreviver e para manter a despesa. Uhum. Aí tinha alguma coisa de animal, tinha aí um porquinho, galinha, ovos que a gente também mexia, meu esposo. E era tudo tudo ajudava. por consumo. Tudo consumo, alguma coisinha a gente Sobrava. vendia para ajudar. Era venda. Isso. E tudo dava o seu trabalhozinho. E o seu pai, ele, em algum desses momentos, ele chegou a contratar boia fria, peão, empregado fixo ou não? Não, fazia tudo na época era difícil até de contratar mão de obra, porque cada um tinha o seu sítio, então cada um resolvia o seu sítio. Então não tinha muito mão de obra. Tinha que cada um se virar com o seu mesmo. E tinha trator, maquinário na propriedade? Não existia. Na década de 80 para nós, a gente Sempre foi. nós nem conhecíamos o danadinho do trator. Entendi. Eu esqueci de perguntar, na outra propriedade em Congonhas, eram os mesmos produtos que era consumido? Isso, Que era plantado, cultivado, aliás? Isso. No Congonhas tinha até um pouco mais de trabalho, porque meus avós tinham um pouco de gado, então a gente trabalhava com o gado, cuidava para eles e tinha o leite, o queijo que a gente fazia, tudo manual. Sobre o seu salário, como que o senhor recebia do seu pai para trabalhar? Como que era esse sustento da casa? Não tinha, na nossa época o salário nosso era o dinheiro, quem trabalhava na agricultura via dinheiro 2 vezes por ano, era cada 6 meses, então a gente já comprava, era roupa, o salário nosso era roupa, um calçado, um Natal que você comia diferenciado, era uma comida mais especial, aquele era os pagamentos, a alegria do agricultor. Entendi, então todo trabalho era para casa mesmo. Tudo desenvolvido ali. Uhum. Daí nessa outra cidade, Cândido de Abreu, o senhor já não estudou mais?
Voltamos a estudar. Aí ali também a gente continuou o estudo. Aí, Tinha escola próxima? Tinha escola. Ali é um pouquinho mais longe, é a média de uns 5, 6 quilômetros. E vocês iam como? Nós ia a pé. E, E- aí quando a gente terminou o primário lá, e a gente morava no sítio e tinha que fazer o ginásio. Na época se falava ginásio, era da primeira à quarta série era o primário naquela época, e da quinta série à oitava era o ginásio que falava, para depois ir para o segundo grau. Então, o que acontece? A gente fez o primário e aí não tinha mais como estudar lá. Aí, só que Cândido de Abreu é uma cidade a 20 quilômetros do sítio, então o prefeito disponibilizava ônibus para buscar os estudantes do sítio. Certo. Então nós passou a estudar o ginásio à noite. Então a gente trabalhava durante o dia e 6 horas a gente tomava banho, se preparava e jantava e esperava o ônibus passava próximo de casa e a gente ia para a escola da cidade próxima. Entendi. Perfeito, eram essas perguntas que eu tinha. Muito obrigado. E eu que agradeço.